Gostaria de agradecer a todas e todos pela presença. Com grande alegria, né, que a gente faz essa conversa hoje, a alegria do encontro, né, do privilégio que a gente tem de ter hoje aqui, né, a Sara Granime, que vai hoje fazer uma conversa com a gente a respeito de um tema, né, que não é alegre, que é a reforma da Previdência. A Sara Granime, ela é graduada em Serviço Social pela Fundação Universitária do Alto do Vale do Rio do Peixe, de Santa Catarina, especialista em Antropologia Social pela Universidade Federal do Paraná, mestre e doutor em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, docente na Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense de 1991 a 1994, docente na Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro desde 1994. Estágio pós-doutoral no Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, e suas áreas de interesse são a tradição marxista, Estado e políticas sociais, previdência pública e privada e serviço social. Então, eu agradeço em nome da ADUF imensamente, Sara, pela sua presença, que hoje é um grande privilégio para a gente contar com a sua presença aqui. Convido você para vir fazer uma fala. A Sara vai fazer uma fala e depois a gente tem um tempinho para uma conversa, para debater um pouco. Obrigada. Eu sou tímida, né, João? Não é só. É verdade. Não precisa. Ainda mais porque só falar desgraça. É você De generosidade, né? A dose de generosidade. Muito obrigada. Só um pouquinho para eu achar aqui a minha cola, que eu não sabia se eu ia conseguir colocar no computador. Você quer colocar no computador? Eu não. Se você quiser, Não manda preparei. pra A Wesley pode colocar para transmitir. É só mandar no e-mail aí. Deixa eu ver se eu acho. Senão eu vou falar assim, sem do jeito de sempre, bem bagunçado. Eu sei onde é que tá. Quando eu precisar, eu acho. Tem certeza que eu vou ficar aqui sozinha? Marisa. Você vai me ajudar aqui? Eu queria te ver daqui, mas tudo bem, eu sei que você. Pessoa chata, né? Eu queria te ver. Querida, obrigada. Mas, para você me controlar aqui, senão vou passar do horário. Muito bem. Muito obrigada pela possibilidade de conversarmos sobre essa proposta de emenda constitucional que desde 1988 é a pior emenda que eu já vi. Assim, a pior matéria, a pior proposta mandada ao Congresso que eu já li desde 1988, quando ainda jovem, já lutei, já estava nas lutas pela construção da Seguridade na Constituição Federal. Então, tudo que veio depois, e não foi pouco e nem leve, não chega perto disso. Mais próximo disso, se não fosse um ambiente acadêmico, era para eu chamar de coisa, né? A mais próxima dessa coisa foi a do coiso, né? Que ele mandou e que nós conseguimos impedir a sua aprovação. Mas essa ainda é pior. Eu vou dizer logo por que ela é pior. Ela é pior no que ela propõe, e ela é pior porque eu gostaria de saber qual foi o escritório de advocacia que escreveu essa peça. E não só isso, quanto ganhou também, sabe? Porque do ponto de vista da sua capacidade de instalar na dubiedade algo como eu nunca vi na vida. Então, tudo que está aqui pode ser o que está aqui, pode ser pior, né? Porque melhor a gente sabe que não é. Então, mas
há muitas passagens que não fica evidente, que não fica óbvio o que poderá acontecer. Então, acho mais perigoso isso, e acho também que para ter feito isso daqui foi muita competência. Eu não posso dizer o que eu digo fora da câmera e do microfone, mas depois quando eu desligar eu direi para vocês as minhas suspeitas, tá? Não posso dizer agora porque eu não tenho dinheiro para pagar aquelas pessoas que poderiam me processar pela suspeita. Então, não estamos diante de amadores. Se o presidente tem se mostrado muito inábil e atrapalhado, essa peça aqui, que representa o núcleo duro do governo, não tem nada de amadorismo. Ela é bem feita. Ela é mais bem feita do que as outras que eu conheci e estudei, certo? Então, essa é a primeira grave e triste notícia, né? Nós estamos aqui com profissionais, né? Acho que isso revela um pouco o que é o núcleo duro do governo, né? Desse governo. A parte econômica, a parte aqui de associação com obediência aos empregados do capital e parte dos representantes mais autênticos do capital sabem o que querem fazer para o período. Essa proposta de emenda constitucional, ela também é muito reveladora. Ela tem 66 páginas, das quais 44 estão destinadas ao debate da Previdência. 44 não, 42, só foi, deixa eu ver aqui para falar direito. 41 destinadas à lei, é muito extensa também, e uma exposição de motivos que sempre acompanham uma proposta de emenda constitucional, que é assinada pelo ministro Paulo Guedes. De mais 24 páginas, um ensaio sobre o ultraliberalismo econômico, que eu acho que vale a pena ler. Não está na forma de um ensaio acadêmico como nós comumente pensamos, está na forma de itens, 1, 2, 3, 4, 5, numeração de parágrafos, né? Que é o formato mais típico do mercado. São 114 parágrafos, e eu diria que talvez essa parte aqui do ensaio revele mais do que a própria lei. Por que revele mais? Porque há passagens aqui que têm de ser comunicadas ao mercado, como disse a matriarca Rockefeller, né? Aos nossos empregados, os governantes, né? Os dela, né? Não nossos. Os empregados. O filho da matriarca Rockefeller os banqueiros, né? Queria ser presidente dos Estados Unidos e marcou um café com a mãe, foi tomar um café com a mãe para comunicar. E ela, que não franziu o senho, disse para ele: claro que não, isso é coisa para os nossos empregados. O presidente dos Estados Unidos é coisa dos empregados dos grandes capitais, né? Bancário, capital que centraliza dinheiro. Então, como são peças diferentes, eu acho que é do ministro. Muito bem. Então, quem quiser se divertir agora no carnaval, são 66 páginas, tá bem? Bom, também de conjunto, é uma peça diferente das outras, não porque as outras não fossem duras, né? Que começou FHC, que começou Collor, a que aprofundou o FHC, a de Lula, as medidas de Dilma, a proposta de Temer, e agora essa. Essa além de ser a mais profissional, digamos assim, ela é também a que tem uma extensão maior. Ela é mais parecida com a de Temer, mas ela supera a de Temer nesse sentido. Então, ela altera 14 artigos, ela cria
mais dois artigos na Constituição, depois ela cria uma porção de parágrafos nas disposições transitórias e mais 2 parágrafos mais 2 artigos nessa disposição transitória. Então, o que eu estou querendo enfatizar com isso? Querendo dizer o seguinte: é a mais dura, mas talvez nós tenhamos as melhores condições com essa. Por quê? Porque se tinha uma divisão de trabalho com FHC e os governos petistas, divisão de trabalho em que sentido? Pelo momento e pela astúcia dos outros presidentes que circulavam na política com desenvoltura, a emenda constitucional feita por Fernando Henrique para a Previdência, a emenda constitucional 20, 1998, ela tinha um ataque mais direcionado para o regime geral de previdência social. O regime geral de previdência social é o regime previdenciário público, e eu sou daquelas que diz que previdência só pode ser pública, né? As outras coisas que existem por aí são chamadas de previdência porque senão elas não têm um apelo à classe trabalhadora que é preciso ter. Então, o regime geral é aquele no qual estão os trabalhadores e as trabalhadoras empregados pelos capitais, pelo capital industrial, pelo capital bancário, pelo capital comercial, pelo capital agrário, as pessoas autônomas, né? Um jeito de confundir o que é informalidade, né? Ah, você é autônomo, você... Então, o que tem um autônomo? Autonomia, não. Você paga por você e pelo patrão. Isso é autonomia, né? Os trabalhadores e as trabalhadoras domésticas, a agricultura familiar, os extrativistas, os povos originários e os pequenos pescadores. Há outros, mas esse é o quadro mais geral, sim. E os trabalhadores que vendem a sua força de trabalho para o Estado, eu não gosto também de servidores públicos, né? Nós não somos servos, então não somos servidores, nós somos trabalhadores, vendemos a nossa força de trabalho como qualquer outro trabalhador e outro trabalhador. Então, também estão no regime geral os trabalhadores e as trabalhadoras dos municípios em que não há regime próprio de previdência social. Então, estão todos aí no regime geral. A força de trabalho que está no regime geral é quase toda a força de trabalho brasileira, sei lá, contribuindo e recebendo, deve chegar a 90 milhões de pessoas, né? Do que temos notícia no mundo, o maior programa social do planeta, né? A gente gosta de dizer, a maior mineradora, podemos dizer isso, o maior programa social de redistribuição de renda ou de proteção a trabalhadores do planeta. Cerca de 90 milhões de pessoas cobertas, né? Ou contribuindo ou já recebendo, né? E o regime próprio de previdência social, que é a outra parte dessa previdência pública. E o regime próprio de previdência social, hoje no Brasil, são 2.108 regimes próprios de previdência social. O federal, os 27 das unidades federativas e do Distrito Federal, e mais cerca de 2.150 talvez, municípios que são os grandes municípios que têm regimes próprios. Qual que é a força que talvez possamos ter frente a essa proposta? Então, Fernando Henrique fez uma contra-reforma dirigida ao regime próprio, ao regime geral. Lula ao regime próprio, aos regimes próprios, né? E agora esse daqui, ele é uma proposta de mudança de direitos de conjunto, não só porque está dirigido contra o regime geral e contra o regime próprio no mesmo tempo. Está dirigido contra o regime geral e os regimes próprios ao mesmo tempo. E aí, quem pensar que somos só nós, os funcionários públicos federais, que estamos concernidos dramaticamente nessa proposta, engana-se. Estão também
Os municipais, os estaduais, o Distrito Federal, todos estamos concernidos dramaticamente aqui nessa proposta. Talvez aí resida a nossa força. Por quê? Porque aqui nessa proposta ataca-se jovens e já idosos, trabalhadores ativos, trabalhadores desempregados. Por quê? Porque ataca também pelo BPC, pela saúde do trabalhador, né? Tudo nessa quantidade de artigos tem guerra, declaração de guerra a toda a classe trabalhadora de conjunto. Então, ataca trabalhadores urbanos, trabalhadores rurais, ataca o regime geral, o regime próprio, mulheres e homens, e ataca de que jeito? Ataca de um jeito que, para não percebermos que é uma totalidade, que o ataque se dirige à classe trabalhadora na sua totalidade, ataca de um modo que é o seguinte: jovens, vocês se não se levantarem, muito obrigada, não se levantarem contra a reforma, contra a Previdência e não apoiarem essa reforma, vocês não terão aposentadorias ao chegar na sua idade adulta. Homens, se vocês não apoiarem, vocês continuarão carregando as mulheres, que são as grandes, somos uma das consideradas vilã, né, dessa estrutura que está se forjando. Então, mulheres contra homens, homens contra mulheres, urbanos, rurais, regime geral, regime próprio, jovens e velhos. Como ataca todo mundo, tem que disseminar essa ideia de que alguém está ganhando e esse alguém não é você. É sempre apontar o dedo para o outro, para a outra. Isso a proposta faz. E isso faz a emenda, a exposição de motivos, muito bem também. Dizendo quem são os privilegiados, quem somos as privilegiadas. E quem é mulher e servidora pública, então, é 2 vezes privilegiada, viu? Nós, nas palavras do Capital, né? Essas são as 2 observações mais gerais. Duas delas, além daqueles direitos diretamente relacionados à vida de cada uma de nós, de cada um de nós, 2 delas eu acho muito graves, que é o centro dessa contra-reforma. Primeira, essa PEC, além de ela propor um horizonte, um futuro muito dramático para nós todos, nós todas, ela pede autorização no artigo 40, que é aquele que disciplina o contrato e a aposentadoria da força de trabalho empregada no Estado, nos seus diferentes momentos, no momento municipal, no momento estadual, no momento federal. Ela, nesse artigo, no artigo 40, esta PEC propõe um parágrafo 1º, que é um completo ataque à democracia que nós construímos pós-ditadura. A PEC pede licença para que os assuntos previdenciários, os assuntos de saúde do trabalhador, o PIS/PASEP e tudo o que isso significa não seja mais matéria constitucional. Que seja decidido por quê? Por lei de iniciativa do Poder Executivo. Isso significa dizer que nem o tempo de fazer o debate, e no nosso caso, e muitas vezes, porque é isso, vão contra-reformando contra os direitos do trabalho, nem o tempo de 2 ou 3 meses sequer para fazer o debate, para nós nos manifestarmos na rua, isso deixa de existir. E toda a matéria, principalmente dirigida à Previdência, toda a matéria previdenciária. E qual que é toda a matéria? O que serão os benefícios? Quando se poderá aumentar a contribuição e não o valor do benefício? Quem tem direito, a idade, ou seja, a idade média dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, isso está escrito aqui, chegou a 65 anos. Então, quando alcançarmos essa idade média,
É sempre a história do frango, né? Eu sou vegana, vegetariana. E, sim, desculpa se seu nome. Eu e a Marisa consumimos 4 frangos por mês. Né? Na totalidade. Então, 2 a Sara e 2 a... Só que eu sou vegana. Né? A média é isso, né? Nunca revela de fato o que é. Então, quando alcançar essa média geral, porque vai ter acima, vai ter muito abaixo, né? Sobe, essa lei pode subir a exigência de contribuição e de idade. Essa lei pode dizer, por exemplo, que num determinado período de muita dificuldade econômica para o país, pode ter um acréscimo, pode ter uma contribuição extraordinária suplementar. Então, o que a PEC quer? Elevar a contribuição de ativos, aposentados e pensionistas no serviço público e elevar para todas as carreiras do serviço público para 14. E veja, os governadores não vão precisar fazer, e os prefeitos, as alterações na lei lá no seu município ou no seu estado. O que vocês supõem que negociaram, hein? Né? Alguma coisa muito importante. A PEC faz isso já, eleva para 14 da geral. Como falam os meus alunos lá no Rio de Janeiro. A geral, né, professora? A geral. Eleva para 14. E aqueles que não tiverem no estado e no município já contribuído com 14, tem 180 dias a partir da publicação da PEC para implementar. Por exemplo, nós, servidoras e servidores públicos federais, aprovou, já passamos para 14 no dia seguinte. Então, reduz o valor, aumenta a contribuição e aumenta o tempo de idade mínima para se aposentar. E eu diria com muita tranquilidade o seguinte: reduz o valor da aposentadoria. Reduz o valor da aposentadoria porque uma das grandes artimanhas que está posta aqui, tanto na soma de chegar a 86 e a 96, depois a 100 e a 105, nós vamos trabalhar 40 anos de serviço. Sabe por quê? Porque uma das artimanhas importantes dessa PEC, e já estou falando tudo misturado, é que precisamos cumprir cumulativamente 5 condições. Hoje nós precisamos cumprir 2 condições recíprocas. E o cumprimento dessas 2 condições recíprocas aumentou, na média, 7 anos de trabalho para todos nós com relação ao que tínhamos com Fernando Henrique Cardoso. Então agora tem de se, para os servidores, tem alguém do regime geral? Aqui? Mas vou falar antes dos servidores públicos em geral e dos professores, certo? Tem um subtítulo na PEC, e dos professores, né? Tratamento, eles não gostam da gente, né? Você não gosta de mim, mas a sua filha gosta, né? Tem que voltar a cantar para os generais isso, né? No caso do presidente, nós nem podemos dizer: você não gosta de mim, mas os seus filhos gostam. Meus filhos gostam menos ainda dos professores. Então, para se aposentar, na União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, incluindo as entidades autárquicas, fundações públicas, quem tem ingressado no serviço público terá de preencher cumulativamente, né? Alcançou um, depois tem que alcançar o outro, e outro, os seguintes requisitos: 56 anos de idade se mulher e 61 anos de idade se homem. Imediatamente, se isso for aprovado, nós já saímos da Constituição com 1 ano a mais de exigência, para que possamos nos aposentar. 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem. 20 anos de efetivo exercício no serviço público. 5 anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria. E o somatório da idade e do tempo de contribuição,
Para a mulher tem de ser 86 pontos e para os homens tem de ser 96 pontos, certo? Aqui para a integralidade de quem entrou até 31 de dezembro de 2004, certo? Quem ingressou, 31 de dezembro, não, 1º de janeiro de 2004, desculpe, 31 de dezembro de 2003. Então, aprovado isso daqui, o que está em questão? O que está em questão? O parágrafo 2º diz o seguinte, deixa eu ver se é aqui, o parágrafo seguinte diz que a partir de 2020, não é no parágrafo seguinte, foi falar do parágrafo seguinte e depois falou outro. Mas para dizer, vou antecipar o que fiz de contas aqui, de projeções. Tem um único momento que está mais óbvio na PEC, que são 40 anos para alcançar a integralidade. Não são para ninguém, nem para o regime próprio, nem para o regime geral, 30 anos ou 35, dependendo se mulher ou se homem. Por quê? Para os regimes próprios, vai subindo uma determinada pontuação, que é esse último item aqui, o 5, o somatório de idade do tempo de contribuição. Então, vai aumentando a cada ano, eu ainda não decorei esses itens todos aqui, então por isso eu preciso da cola. A cada 2 pontos. 2 pontos percentuais. Então, para chegar a esse, saímos de 86, 96, porque já aumentou para as mulheres 1 ano, de 55 para 56, e para os homens de 60 para 61. Né? A partir de 2022, já eleva a idade das mulheres para 57 anos e para os homens para 62. E a partir de janeiro de 2020, no ano que vem, a pontuação daqueles itens 86 e 96 passará a cada ano a ser acrescida de 1 ponto, até atingir o limite de 100 pontos ser mulher e de 105 pontos ser homem. Isso daqui eleva já para 40 anos de contribuição. Eles não dizem aqui de modo óbvio, porque é essa a sabedoria dessa PEC. Mas eles dizem no parágrafo 7, no inciso 1º, qual que vai ser quem serão aqueles que terão a possibilidade de ter a aposentadoria integral? Aqueles e aquelas que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003. E que se aposente, se mulher, parece só mais 5 anos. Era 55, se aposente, se mulher, 7 anos, desculpe, 62 anos de idade. Mas não é só mais 7 anos, porque tem que combinar com a pontuação, com o tempo de exercício no serviço público, com o tempo de exercício no cargo e com o tempo de contribuição. Então, Fernando Henrique, ao fazer o fator previdenciário, aumentou, em média, para o regime geral, 7 anos de contribuição. E reduziu o valor de aposentadoria em 30%, só por uma continha. Ao combinar isso daqui, que parece algo bobo, porque não diz exatamente o que tem de dizer, já vai para 40 anos de trabalho. Quem está, vai ter uma regra de transição boa, assim, bom, eu daqui 5 anos posso me aposentar como, 4 anos como titular. Que seria interessante para cada um de nós que a gente chegue ao topo da carreira, o salário. E que chegue com a integralidade, não é? Mas não serão 4 anos, não serão mais 4 anos. Inclusive porque, se daqui 1 ano e meio eu consigo a regra toda, eu tenho 54 anos, vou fazer 55 esse ano, e trabalho desde 14 anos de idade. Mas há uma parte significativa da minha vida, que eu já trabalhei 40 anos, que não tem registro da contribuição. E é assim para a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras.
Se tiver que ter a contribuição formal e reconhecida, eu hoje já tenho 40 anos de trabalho e não posso reivindicar os 40 anos. Você vai ter 60 anos de trabalho. 60 anos de trabalho produzindo a riqueza desse país, embora não seja 60 anos de contribuição ao regime próprio, nem ao regime geral. Porque foi escolha minha que não assinasse a minha carteira aos 14 anos? Não. Então, essa sabedoria aqui que eles colocam, é isso que eu me referia no começo, aquela introdução meio longa, para dizer que há bastante dubiedade aqui. E então, os trabalhadores dizem, não, mas o presidente disse que são 30 e 35 anos, né? Os porteiros falaram, mas dona Sara, do prédio, mas dona Sara, peguei a PEC e fui lá, né? Doutrinar, pela doutrinar. Aí, mas dona Sara, o presidente disse que são 30 para as mulheres e 35 para os homens. Falei, pois é, o presidente não disse dos itens todos, né? Que existem para chegar a isso. Então, mulheres 62 e homens 65. Por aí nós já chegamos aos 40, no mínimo de contribuição. Que ninguém se engane que serão 40 apenas. E aí, quem entrou depois de 2003, a 1º de janeiro de 2004, que tinha aquela conta dos 80% maiores contribuições, desprezava 20% da tua contribuição e fazia a média aritmética do 80%. Isso parece que mudou só o número, de 80 para 60, mas eu vou ler aqui se vocês me permitirem. O que diz? Diz o seguinte. Bom, o primeiro caso é 62 anos e 65 para ter a integralidade. Integralidade que vai subir para 14 e que poderá ter taxa extraordinária quando as contas, o equilíbrio atuarial, isso foi Fernando Henrique que colocou na Constituição, no artigo 40, salvo erro, tem que ter equilíbrio atuarial e financeiro, contábil, atuarial e financeiro. Quando fez isso, pôde dizer que a lei de responsabilidade pode não estar cumprindo os tetos porque as aposentadorias, as contribuições para as aposentadorias e pensões que nós estamos pagando são insuficientes. Então, pode ter como queriam os deputados no Rio de Janeiro uma contribuição extraordinária. Uma contribuição de 14 normal, mais 6, mais 8, que chegava a 22, como extraordinária. E aí, regulamenta por quanto tempo será essa extraordinária? Regulamenta não na Constituição Estadual, nem na Constituição Federal. Regulamenta em lei do Executivo. É uma insegurança completa que essa PEC, se aprovada, nos leva. A outra possibilidade para quem entrou pós 2003 é a seguinte: antes era 80 e a forma de dizer também é diferente. Sim, era 80, baixou só para 60, o país está em crise. Eu já ouvi isso. Baixou só para 60, senão ninguém mais vai ter aposentadoria e tal, né? As pessoas, eu estava falando para a Jogetânia que se eu entrar no elevador e as pessoas me responderem, eu cumprimento com alguma simpatia, não precisa ser alegremente, eu já começo a doutrinação. Mas você está acompanhando a aposentadoria, né? Porque é isso, né? Nós temos que falar com todo mundo, não é? Não é só para 60, não é só para 60, diz assim, inciso 2º, a 60% da média aritmética simples das remunerações e dos salários de contribuição correspondentes a 100%. Então, na outra era 80% do maior período contributivo. Aqui é 60% da média das remunerações e dos salários de contribuição. Por quê? Porque tem coisas que não entram na contribuição, né? Então eles querem fazer as duas contas. O que der menos, eu suspeito, é a que vale.
a partir da competência de 1994, ou desde a competência do início da contribuição, você começou a contribuir, sei lá, em 2005, né? Então começa a contar a partir daí para os jovens, para que os jovens fiquem bem lascados mesmo e ninguém mais queira ser professor, né? Professor de universidade pública, porque essa é uma forma de limpar com a gente incômoda e cheia de direitos, né? Para que privatizações sejam mais facilitadas, né? Então, aqui a pessoa tem 60% do seu salário. Continua pagando quando se aposenta, continua contribuindo. Não é porque é só 60% do seu salário que ele não vai continuar contribuindo, não é? Continua contribuindo mas se eu quiser tentar alcançar o meu salário integral, como faço? Aqui eles foram generosos, olha. Nas anteriores não tem como alcançar os 20%, mas aqui eles foram generosos e disseram o seguinte: para você alcançar os 40 que faltam, você vai trabalhar o dobro. Porque você alcança 60, você pode alcançar 60 com 20 de contribuição. E não explicaram se isso vai ser uma possibilidade de sair com aquela parte que tinha até Fernando Henrique, que era uma aposentadoria que reduzia o valor, porque senão levava a aposentadoria inteira, mas você podia sair do serviço público antes, se lhe fosse interessante, não saía de mão abanando, saía com uma aposentadoria mais baixa. Aqui não está muito evidente, eu tenho conversado com alguns advogados e não temos chegado muito a um acordo. Eu entendo que aqui esses 20% não quer dizer estritamente que se você trabalhar 20 anos você sai com 60%, senão até seria uma boa diante da desgraça, né? Mas não. Então, você leva a 60 e aí, a cada ano que você trabalhar para chegar ao 100, faltam 40, uma unidade de 40. Você já trabalhou 20 anos. Para chegar ao 100, a cada ano que você trabalhar vale 2 pontos. Então, mais um ano, 62. Mais um ano, 64. Mais um ano, você precisa trabalhar quantos? 20 anos para chegar ao 100. 40 anos. Da média da vida, claro. E isso vai reduzir ainda mais o valor, porque se você pega só os 80% maiores, né, como era antes, não, agora você vai fazer a média de todos. Então vai ter, desde que eu comecei a trabalhar aos 19 anos com carteira assinada numa empresa de ônibus, que o meu salário era sequer o mínimo, não é? Porque podia contratar abaixo disso, como estagiário, né? Então, é isso, vai levar para baixo o valor das aposentadorias. Isso já estava no Temer, isso que eu vou anunciar agora, que vocês já sabem também, porque todo mundo está dizendo, e por razões que não nos cabe aqui, né? Pela primeira vez na vida a imprensa tem dito alguma coisinha que é de fato verdadeira da proposta de emenda à Constituição. Não mais se poderá acumular pensão e aposentadoria. Não se poderá acumular. Aí eles faziam uma exceção, salvo se as profissões autorizadas, médico e professor. Mas se essas profissões autorizadas, elas terão um redutor no valor da aposentadoria de, no mínimo, 30%. Pode acumular, mas em se acumulando, você já perde 30%. Né? Aí tem um cálculo também de como que vai ficar esse valor que você pode acumular. Né? Não pode, por exemplo, me aposento na Universidade Federal de Uberlândia e presto concurso em outro lugar. Não pode mais. Aí, pelo que eu entendi, nem professor. Você não pode acumular no serviço público, em qualquer instância do serviço público, uma aposentadoria e uma pensão, uma aposentadoria sua, uma pensão do seu companheiro ou companheira, e um emprego novo que você vai trabalhar por mais 10 anos, por exemplo. Se aposentou aos 60,
Tá, eu vou trabalhar mais 10 anos, até, agora é 75 é a expulsória, né? Vou trabalhar mais 10 anos. Faço um concurso e ingresso novamente, né? Sei que não vai sair dali a aposentadoria, mas vai dar uma equilibrada no meu ganho, porque vem a velhice, não é? Não pode mais, não pode. Né? Não pode acumular nada, só pode acumular capital. Dinheiro resultante decorrente do salário, não. Então diz isso, nós também não poderemos mais. Falam na aposentadoria, as pessoas se perguntavam, está disciplinando a aposentadoria de policiais? Está aqui. Está disciplinando a aposentadoria de agentes penitenciários? Está. Está disciplinando a aposentadoria dos políticos? Está. Tem aqui. Está aqui. Está aqui. E diz o seguinte ainda, pessoas sabem negociar com o Congresso, né? Diz o seguinte, que a partir da aprovação da PEC, por isso estão derramando 10 milhões lá para quem acabou de chegar, né? E muito mais para quem já está e tem alguma malandragem da lei, processo lá de fazer a lei, né? Os detentores de mandato público irão para o regime geral. Irão ter 5.800 de aposentadoria. Está posto aqui. Né? Vocês acham que isso vai mudar? Eu acho que não. Eles não vão mudar, né? Eles que legislam não vão mudar isso aqui. E também a pessoa veio assim, tá? Sou professora na universidade. Me candidato e você um deputado estadual, uma deputada federal e tal. Eu permanecerei no regime próprio. No regime próprio, sou estadual, fico no estadual. Sou federal, fico no federal. E aí, a federação e o estado é que disciplinarão como é que vai ser a sua contribuição, porque você estará com outro salário, sobretudo com outro salário. Então, isso também está posto aqui. Quem que não está aqui? Foi 1, 2, 2, as Forças Armadas. Sim. Os policiais estão. Os policiais estão. Os agentes penitenciários estão. E juízes? Os juízes também. Os juízes diz sim. Diz que eles já era na emenda 41, eles já estavam aqui. Também já estavam. Disciplina o teto. Né? O que mais que tem que dizer antes de passar? Quanto tempo já estou falando? Está garilando? Então, as disposições transitórias relacionadas aos regimes próprios de previdência social. Mas antes disso, eu acabei de lembrar que eu disse o seguinte: uma das coisas terríveis são duas. Fazer a lei de iniciativa do Executivo. E veja, não é nenhuma lei, eu desculpe. Vocês lembram quando teve a FUNPRESP, que a Dilma fez acho que foi uma portaria. Lula consegue, naquela reforma da Previdência de 2003, a aprovação do fundo de pensão e disse que quando o fundo de pensão fosse instalado, o teto seria do regime geral. Hoje, 5.800. 10 anos, eu reputo que foi a maior vitória que nós tivemos na luta dos trabalhadores empregados no Estado. Por 10 anos nós impedimos que o fundo de pensão se realizasse. Em 13, quando a vida da Dilma já não estava fácil, né, ela teve de fazer algumas medidas para demonstrar sua boa vontade com os capitais, né? Que ela nunca tivesse tido boa vontade, mas ela teve que fazer algumas coisas mais fortemente. Uma delas foi criar a FUNPRESP, e foi por lei do Executivo. Ela não teve que passar a criação da FUNPRESP no Legislativo. É lei de iniciativa do Executivo, não precisa nem votação simples. É uma portaria, é um decreto e pronto, está instituído.
Então, eu tenho muita suspeita que vai ser assim, caso seja aprovada, que o Executivo pode legislar sobre essa matéria, que será, se assim for, desconstitucionalizada. Então, a parte mais importante dos nossos direitos do trabalho, porque a reforma trabalhista já foi feita, vai deixar de ser matéria de Constituição. E aí vai ser muito fácil mudar a cada ano, né? A cada ano avançar sobre os nossos direitos, enquanto nós não avançarmos sobre os deles e delas, né? Isso está dito, essa desconstitucionalização é o segundo item, o item 2, o parágrafo 2 da emenda da exposição de motivos. Diz o ministro da Economia: essa proposta de emenda constitucional demonstra ser desnecessária a definição de regras de elegibilidade na Carta Magna. Elegibilidade aqui são os nossos direitos. Na Carta Magna, aprimorando a estrutura legal constitucional e adotando a forma sintética semelhante às constituições da maioria dos países. E, por exemplo, os Estados Unidos. E, por exemplo, os Estados Unidos. Então, isso que são 5 páginas de dizer por que desconstitucionaliza na forma de artigos e parágrafos e incisos, aqui está dito de forma muito mais objetiva em 4 linhas. É essa a questão. Então, para não termos essa gente denominada classe trabalhadora, fazendo passeatas, fazendo fóruns, fazendo debate, mas sobretudo fazendo rua, vamos tirar da Constituição. Vai ser muito mais fácil. Então, está dito isso, não é? As pessoas não têm problema nem de consciência, nem com as suas histórias, né? Escrevem em caminho, né? Claro, porque a nossa história temos nós, né? Que temos honra e não bilhões. A segunda é que essa proposta aqui traz uma importante definição que, de alguma forma, já passou na Emenda Constitucional 41/2003. Essa proposta traz a capitalização como a forma de ser dos regimes geral e próprios. O que é a forma de ser? Hoje, os regimes previdenciários públicos, porque só tem previdência sendo política social, sendo pública, sendo uma política social, portanto, uma política pública, o regime geral é um regime de repartição. E os regimes próprios também são regimes de repartição. Daqui a pouco eu vou fazer um parênteses. São regimes de repartição. O que isso quer dizer? Quer dizer que quem está na ativa hoje contribui, e essa massa de riqueza, essa massa de dinheiro resultante das nossas contribuições, pagam aqueles e aquelas que já trabalharam e hoje estão aposentados e são pensionistas. Aposentados e pensionistas, aposentadas e pensionistas, não é? Isso continua assim no regime geral de previdência social, que é aquele regime. Você me dá mais um pouquinho de água? Porque se for eu, vai derramar em todo mundo. Então, isso ainda está em vigência no regime geral. Muito obrigada. Então, tá, já vou terminar. Isso se chama regime de repartição ou por solidariedade. E esses regimes são muito potentes. Por quê? Porque eles são um exercício de solidariedade entre jovens e idosos, mais velhos. Coisa que se quer quebrar. Por isso, jovens, se vocês não apoiarem a Previdência, vocês não terão Previdência, porque esses idosos, aposentados e pensionistas têm uma vida muito mansa. Então, o regime de repartição é uma solidariedade intergeracional e uma solidariedade intraclasse. Por quê? No interior da classe estão lá
os pequenos pescadores e o médico no regime geral. Estão lá os professores e os garins. Então, é quando a classe se olha e se vê politicamente como uma classe. Mas isso é perigoso, né? E além de perigoso, por isso é sempre individualmente que a gente se relaciona com a Previdência, individualmente, e porque, além de politicamente perigoso, é economicamente improducente que nós todos nos reconheçamos como pessoas que somos nós por nós e, portanto, temos de exercer a solidariedade entre nós. Isso ainda tem vigência no regime geral, que é viabilizado pelo INSS. Mas também aqui, no regime geral, quer se acabar com isso. No regime próprio, ou nos regimes próprios, era assim também até 2013. Em 2013, estabeleceu-se o teto do regime geral. Então, você chega no final da carreira e o teu salário líquido de professor titular é de 13 mil reais, 14 mil reais. Quando você se aposenta, se você ingressou na universidade depois de 2003, o teu salário, o meu até agora, é integral. Sim, contribuo para a Previdência, vou continuar contribuindo, e ao me aposentar terei a mesma coisa que eu tenho hoje na ativa. Para todos e todas os que ingressaram depois, já não é mais assim. Então, você ganha salário de titular na ativa, quando você sai, você baixa para 5.800, não é? 5.800. Você pode ter até um teto, até 70% do que sobra, se você tiver com o desconto, né? Mas isso não é todo mundo que consegue isso assim, fácil, como direito. Muito bem. E o que é daquilo? Desculpe, falei errado. Eu, quando me aposentar, terei sobre 5.800, 11% como no INSS. E dos 5.800 ao 14, como professora titular, terei o quê? Pagarei 14 como ele quer que pague, 11, 12, né? Pagarei o que eu pagava antes, né? Para os novos, 5.800. E qual é a proposta que Luiz Inácio Lula da Silva aprovou e Dilma Rousseff implementou? Entendeu? Lula não significa apagar o passado, né? As pessoas estão deixando de fazer militância nos nossos sindicatos porque diz, como é que vocês deixaram que isso acontecesse, não é? Só quem estava sabe quanto lutamos, né? Não todos, infelizmente, né? Então, qual é a alternativa para dos 5.800 ao 14? Capitalização. Capitalização. Isso já existe nos regimes próprios. E a capitalização que é? Criar a previdência complementar para, dos 6 ao 14, você ter a perspectiva de ter uma complementação. Tem duas pernas no regime na Previdência Pública, regime geral e regime próprio. Tem duas pernas da Previdência Privada. A Previdência Privada é também chamada, tecnicamente, de Previdência Complementar. E ela pode ser aberta ou fechada. Aberta é aquela conta individual que alguém vai procurar uma seguradora ou um banco e contrata uma previdência, uma poupança previdenciária. O banco pega esse dinheiro e aplica em títulos públicos e aplica em ações de empresas as mais lucrativas, dentre as quais a Vale do Rio Doce. Já vamos falar sobre isso para acabar aqui essa primeira parte de exposição. Abrir para vocês falarem. A previdência complementar aberta é essa, então. Cada pessoa, uma conta. É diferente da poupança comum?
A poupança comum, se você não tiver dinheiro para depositar no mês, você não deposita e não perde. A poupança previdenciária, se você não tiver como depositar no mês, você perde muito. E enquanto você está poupando, você não paga imposto de renda. Mas quando você vai retirar, todo o imposto de renda daquele período todo incide ali. E aí você vai para a taxa mais alta, né? Que são 10, 15, 20, 30 anos de poupança. Isso no melhor dos casos, certo? Tem casos piores. A poupança, a previdência complementar fechada, ela é sinônimo também de fundos de pensão. Se uma só depende de mim e do meu dinheiro todos os meses, a outra depende da coletividade profissional. Quero dizer o seguinte: o Fundo de Pensão do Banco do Brasil, Previ, Fundo de Pensão dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Petrobras, Petros, o Fundo de Pensão dos Servidores e das Servidoras Públicas, FUNPRESP. Então é por categoria profissional, certo? Um pouquinho mais coletivo, mas ambos são por capitalização. O que está posto aqui, em 4 passagens desta proposta de emenda constitucional, é que a capitalização vai servir para resolver o problema de falta de dinheiro para pagar as aposentadorias. É mesmo o último parágrafo. No que investe a Previdência Complementar? Sendo aberta ou sendo fechada? A Previdência Complementar investe em títulos públicos do Estado brasileiro. Para pagar os títulos públicos, que são papéis que são vendidos no mercado próprio, como são vendidas as frutas no mercado próprio, como são vendidas as roupas no mercado próprio, né? Vou ao shopping comprar roupa, né? Sapato. Vou à feira comprar frutas. Vou ao mercado de capitais comprar papéis. Papéis que são símbolos de uma determinada riqueza. Então, compro títulos públicos. Para mim, que tenho esse papel na minha propriedade, esse título é rendimento. Como que esse título vai ser pago? Esse título vai ser pago se fizer PEC 95, teto de gastos, que só não põe os gastos financeiros, que são esses, pagamento da dívida e gasto financeiro. Não aumento de salário, tem que sobrar dinheiro na Previdência, na Seguridade, fazer superávit, né, nas contas da educação. Então, para remunerar esses títulos com a taxa de juros mais alta do mundo, por 5, 10, 15, 20 anos, que é o tempo que a pessoa comprou e fica com esse papel para depois resgatar, é preciso que o fundo público, que é esse dinheiro que o Estado recolhe, seja utilizado para pagar os títulos públicos prioritariamente, e cada vez se use menos esse dinheiro para pagar os nossos salários. A PEC 95, agora a Emenda Constitucional 95, é a expressão dessas palavras que eu acabei de dizer, assim, colocaram no papel e fizeram uma emenda constitucional, tem o número 95 de 2016. A outra forma de alcançar ou ir atrás da lucratividade, da capitalização, é comprar ações das empresas mais valorizadas. Eu gosto muito de um autor que é quase o Satanás, que é o Karl Marx, e que explicou como é que funciona a sociedade capitalista. Lá naquele livro, O Capital, que eu continuo... Aliás, não sou eu, né? O máximo foi, assim, o presidente da Bolsa de Valores da Alemanha começou a crise 2009, lá na Europa, comprou um livro do Capital para cada um dos investidores, controladores da mesa lá do Banco Central, né? O cara é tudo menos comunista, né? Mas ali está expresso como é que se movimenta o modo de produção, né? O presidente do Banco Central alemão não é comunista, por óbvio. Como que uma empresa é lucrativa? Uma empresa é lucrativa se os trabalhadores e as trabalhadoras não receberem, tiverem uma diferença entre o que é trabalho excedente e o trabalho necessário. Recebem uma parte do salário e uma parte trabalham graciosa e gratuitamente para os capitais. Há pesquisas no Brasil que na ponta da indústria automobilística é preciso 15 minutos de trabalho diário
Pesquisa, esse negócio que o professor universitário faz, que dizem que não vale nada, né? Revela que 15 minutos por dia é suficiente. Ou seja, você pode ir trabalhar 3 dias, 4 dias e nos outros 20 você vai fruir a vida, pescar, ler, sei lá, viajar, né? No Brasil, imagina a ponta do sistema, né? Então, se a jornada é de 8 e com 15 eu já estou paga, eu trabalho 7 horas e 45 minutos, graciosa e gratuitamente, não é? Na ponta dessas empresas automobilísticas, no Brasil. Para ser atraente para a previdência complementar e investir, é preciso que essas empresas extraiam bastante mais-valia dos trabalhadores. Né? E a historinha final é a seguinte. Vale do Rio Doce foi privatizada, que agora é só Vale, né? A Vale foi privatizada. E um pool de 4 fundos de pensão, Previ, Petros, Funcef e Funchesp, compraram 21% do capital da Vale do Rio Doce. São os maiores proprietários individuais da Vale do Rio Doce. 21%, quase 22%. Chama Litel Participações. Então, esses fundos se associaram nessa empresa, Litel Participações, e compraram 21% da Vale do Rio Doce. O segundo é o BNDES Par, que tem 7,55% da Vale do Rio Doce. Ou seja, primeiro, dinheiro da poupança dos trabalhadores. Segundo, fundo público, banco estatal. E o terceiro só é o Bradesco, né, que tem 6% da Vale do Rio Doce. O Conselho da Vale do Rio Doce é formado por 12 pessoas. Hoje por 10, porque tem 2 cargos vagos. Hoje mesmo. Porque quando eu vou falar, eu dou uma olhada lá para ver se alguém já foi nomeado e quem é. Enquanto fiz a espera lá em São Paulo, do Rio a São Paulo, de São Paulo para cá, dei lá uma conferida. São 10. Conselho de Administração. Esse Conselho Executivo estabelece qual vai ser a taxa de lucratividade da Vale ao ano. Queremos isso. Né? São os donos. E aí queremos isso, com palavras sem nenhuma volta, continuar matando com as represas que explodem. Porque vocês devem ter visto isso. Não foi também nenhum comunista que fez. A alta das ações da Vale do Rio Doce depois de Brumadinho. Ela não caiu como seria de se esperar no mundo. Elas subiram, as ações subiram. Então, pega-se a poupança da gente que deixamos de fazer, pensando que aquilo vai de fato para nossas vidas, quando nós estejamos velhos. Deixamos de comer, de viajar, de ter uma casa melhor no tempo da vida ativa, para termos depois. E depois, ficamos sabendo, ou nem ficamos sabendo, eu imagino a Caixa do Banco do Brasil. Conheço até uma, tenho uma amiga que gosto muito dela, ela já sabe, porque há anos eu buzino nos ouvidos dela com essa história. Pensa assim, estou contribuindo para ter uma vida melhor, né? E depois fica sabendo que a sua poupança produziu a morte de outras pessoas, né? De outras pessoas, da natureza, devastação total. Ou está ajudando a destruir o Estado. Isso é capitalização. Ficou muito difícil? Capitalização é isso. Capitalização é isso. É juntar a poupança dos trabalhadores e transformar a poupança dos trabalhadores em capital bancário. O que é capital bancário? Capital bancário não é só o capital do banco. É o seguinte, é conseguir juntar uma massa gigantesca do dinheiro e fazer disso capitalização. Tudo bem, vai voltar para a gente, que ótimo. Não vai. O que volta para os trabalhadores? Quando volta, porque a postales dos Correios quebrou e os trabalhadores tiveram como solução, para quem sabe no futuro ter o que eles pensavam que teriam, aumentaram em 8% o percentual de contribuição. Quando quebra é mais do mesmo. Quando não quebra é o mesmo. Né? Então, as
duas questões mais evidentes. Por quê? De um jeito ou do outro nós vamos saber que é 60%, nós vamos trabalhar 40%, até a imprensa diz isso. Mas sobre isso, dessa manipulação para ser lei do executivo. E o que é capitalização? É isso que não se diz. Aí achei que eu deveria dizer. Desculpe, eu falei que ia falar 30 minutos, já falei mais do que 1 hora, e obrigado pela paciência de vocês.